para fazer a colheita. Vão, mas preste atenção. Eu os envio como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não parem para conversas inúteis com as pessoas pelo caminho. Verso 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali alguém à procura de paz, a paz de vocês repousará sobre essa pessoa. Senão, ela voltará para vocês. Permaneçam na mesma casa, comendo e bebendo o que lhes oferecerem, porque o trabalhador merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Que Deus continue falando conosco nesta noite. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Podeis tomar assento, meus amados. Quero agradecer ao convite, pastor Josivan. Muito obrigado pela confiança, pastor Joás. Deus abençoe a todos os companheiros. É uma alegria rever alguns e conhecer outros. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui cooperando com vocês. E enquanto eu dizia ao pastor que eu disse ao pastor que enquanto as crianças apresentaram aqui aquela peça, a parte deles, a apresentação que fizeram, eu me lembrei de um sobrinho que eu tenho, sobrinho de primeiro grau, como diz, filho de minha irmã, que é um fotógrafo e se ingressou na companhia Jeová Nissi, e de teatros que conhecemos bem, e ele é um fotógrafo muito bem sucedido e foi fazer um trabalho em Juazeiro do Norte, ficou algum tempo, deixou o seu trabalho de fotógrafo para ser missionário, e a missão que ele faz é ensinar fotografia para as pessoas. E voltou de Juazeiro do Norte, a missão Jeová Nissi o enviou para Angola, e lá ele foi trabalhar na aldeia chamada Aldeia Nissi, e nessa aldeia, nessa fazenda, nessa comunidade lá, tem uma comunidade de albinos, e naquele lugar os albinos, eles são marginalizados, não podem trabalhar, é tido como uma maldição, algo assim. E eles são segregados, eles são excluídos da comunidade. Meu sobrinho ficou 30 dias lá, ou 40 dias, se eu não estou enganado, ensinando a profissão de fotógrafo. Essa é a missão que ele faz na companhia Jeová Nissi. Deus sempre tem um plano para nós. Deus tem um trabalho para nós. Amém? Vocês, para nós. Nós vamos compartilhar um texto, e eu quero a atenção de todos vocês. É lógico que a igreja é sempre muito atenta aqui, esta igreja. Porém, o que vamos falar, enquanto nós estivermos falando, certamente Deus vai inspirar muitos de nós aqui dentro desta igreja. O que nós vamos tratar hoje aqui, dentro de todo esse contexto, eu não vou me prender apenas ao versículo, mas eu vou me conectar com a pergunta. A pergunta é essa: você está preparado? Você está disposto, na verdade, à colheita? Então, nós vamos falar disso. Todo o contexto da passagem do capítulo 10 falam de pelo menos 3 coisas, das quais eu quero compartilhar ao longo de todo o texto que vamos correr. A primeira é da qualidade do serviço executado. A segunda é dos desafios que serão encontrados. E a terceira é dos resultados alcançados. Nós vamos compartilhar disso ao longo de toda a exposição. Para isso eu vou usar todo o contexto, todo o texto do capítulo 10 do livro de Lucas. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero compartilhar que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, a primeira fala dele em relação
aos discípulos e à missão, ele diz assim: o campo é grande. Há várias traduções na Bíblia que nos dão um pensamento diferente. Uma delas diz: o campo está maduro, o campo, a seara é grande, e eu vou usar e me ater ao texto que eu li, que diz: a colheita é abundante. Acontece que essas diferenças, ela nos remete a alguns sentidos. Ela nos dá algum sentido. Primeiro, nos dá o sentido de tamanho, quando fala de grandeza, o campo é grande. Segundo, ela nos dá sentido de colheita. Veja que a colheita, o texto que eu li diz: a colheita é abundante. Nesse caso, já é resultado. Produz o sentido de resultado. Dependendo do texto que a gente está lendo, nós podemos pensar. Um está falando do tamanho do trabalho a ser feito, e outro está falando do tamanho do resultado alcançado. E é interessante que todo o contexto fala tanto do tamanho do trabalho, quanto do tamanho da colheita. E nós vamos nos atentar a isso. Mas o Senhor Jesus nos diz exatamente o seguinte, preste bastante atenção a isso. A visão do Senhor Jesus é esta. Observe. No verso de número 2, ele diz assim. Verso de número 2, ele diz assim: ele diz: tenham certeza de que a colheita é abundante, mas há poucos trabalhadores. Portanto, peça ao Senhor da colheita que apresse. Repitam comigo: apresse. Eu gosto de chegar cedo aos cultos, porque eu presto atenção àquilo que o Espírito Santo está falando no culto, enquanto o culto está em andamento. E por várias vezes aqui neste culto hoje, houve uma palavra repetida por várias bocas. Várias pessoas repetiram a mesma palavra. E era a questão da velocidade que deveríamos fazer. Rapidez. Essa palavra foi repetida nesse culto várias vezes. E em conexão com aquilo que eu já trouxe, pelo qual estava meditando para pregar. Deus quer pressa. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos, vejam que o texto diz: rogai ao Senhor da seara para que apresse o envio de trabalhadores. Quando nós pensamos que Jesus estava falando para que eles, os discípulos, rogassem ao Senhor da seara para que o Senhor enviasse depressa trabalhadores, dá-nos a impressão, produz em nós o sentido de que esses trabalhadores virão de fora, para que o Senhor mande de fora. Mas não é esse o sentido, porque vocês vão ver no texto que toda a conversa que Jesus desenrola com eles diz respeito a eles propriamente. Então a pressa de Jesus, ou a que Jesus se referia, não era aos de fora, mas aos de dentro, aos 12. Os 12, no pensamento de Jesus, os 12 precisam ser rápidos. E ele vai dizer isso ao longo do texto que nós vamos compartilhar. Daí o Senhor, então, ele tem uma visão. A visão é, a primeira, que os discípulos peçam a Deus, isso é intercessão. A segunda é que eles tenham pressa, porque a colheita precisa ser feita rápido. Terceiro, que os trabalhadores tenham o que fazer. Vejam só, o texto diz: rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhador e rápido para que façam a colheita. Então o Senhor Jesus queria oração, Jesus queria velocidade e Jesus queria resultado. Era esse o sentido que ele queria produzir. Era esse o sentido que ele queria passar. Ainda mais à frente, ele diz assim aos discípulos. Depois da conversa ele diz: porém, preste atenção, eis que eu vos envio. Atenção agora, como cordeiro. Por que Jesus não disse: eu vos envio como pastores? Jesus disse assim: eu vos envio como cordeiro. É impressionante pensar. Por
quê? Porque cordeiro tinha um contexto para aquele povo. O que significava cordeiro para eles? O primeiro pensamento, o que primeiro me vem à mente é, naquele diálogo com os discípulos, quem era o cordeiro? Quem era o cordeiro? Era o próprio Cristo. E Jesus disse assim: eu vos envio como cordeiro. Ele não enviou como pastor, como cordeiro. Por que Jesus envia como cordeiro? A gente tem que pensar, vamos pensar. Olha só, seria uma hora então de testar nos discípulos o poder de observação que deles enquanto acompanhantes ou como ovelha de Jesus, o pastor. Agora Jesus está dizendo: eu sou cordeiro, mas eu vos envio como cordeiro, e vocês vão para o meio de lobos. Eles tinham que ter em mente tudo o que aconteceu com Jesus ao longo de todo o tempo. Mas como se não bastasse, vale a pena observar que o cordeiro tinha funções. O cordeiro tinha representatividade para aquela comunidade inteira, e especialmente para os discípulos. Era produto de negócio, podia ser vendido, podia dar a gordura, podia dar a lã. Cordeiro podia dar o leite, a ovelha podia dar o leite. Ele tem a função de dar. Cordeiro tem a função de dar. É usado como sacrifício. E Jesus diz assim: eu vos envio como cordeiro. Vocês não vão para receber. O sentido é esse: vocês não vão para receber, vocês vão para dar. E tem mais: vocês me viram receber? O que vocês viram eu receber? Essa é a questão. Veja que é no texto o que Jesus chama a atenção deles. E ele faz essa observação. Preste atenção, vocês vão como cordeiro, porque vocês têm que dar. Dar o quê? Ao povo. Agora você vai pensar quantas vezes na Bíblia Jesus mandou o povo, os discípulos dar. Senhor, não tem pão nesse deserto, despeça o povo para que compre. Jesus diz: dê-lhes de comer. Não é, o que Jesus está dizendo, não é possível vocês estarem comigo há tanto tempo, vocês vendo eu fazer tantas coisas, e agora eu envio vocês no meu lugar para fazer o meu trabalho, e vocês não têm o que dar ao povo. Não é possível nós estarmos num culto sendo treinado, temos escola bíblica, temos culto, temos louvor, tem aula, tem teologia, tem aula de música, tem seminário, tem faculdade, tem escola, nós temos culto, tem doutrina, tem aprendizado, tem teologia, tem tudo, tem todo o aparato, e na hora que é preciso a gente não tem o que dar. Temos que ter algo para dar. O Champlin diz que a ovelha tem algumas das características que diz o Champlin, eu quero destacar uma. E das características que diz o Schockel, Dr. Luiz Alonso Schockel, eu quero destacar uma. O Champlin diz que a ovelha tem, uma das características da ovelha é a de se adaptar a qualquer terreno. A ovelha, o cordeiro se adapta, segundo Champlin, a qualquer terreno. E o Dr. Schockel diz que a ovelha, ela tem uma característica única. É a dependência do pastor. Ovelha não vive sem pastor.
E quando os discípulos, epa, agora chegou a nossa hora, vamos para a missão, Jesus, vocês são minha ovelha. E observe que a questão da adaptação é discorrida no texto. Quando entrares numa casa, fique lá. Não é adaptação? É adaptação a qualquer ambiente. Hoje estamos aqui, a igreja bonita, mas amanhã Deus precisa de nós, vai nos chamar para ali. E lá pode não ter o aparato todo que tem aqui, então eu não vou fazer a obra, eu não me adapto. Eu só faço a obra se tiver isso, se tiver aquilo, se tiver aquilo outro, se tiver aquilo outro, se tiver aquilo outro. Então você não precisa ir se tiver. Eu também não preciso ir aonde já tem, eu preciso ir aonde não tem. Se não tem quem cante, eu canto. E eu cantarei em 2 tons. Eu canto em ré que dá dó. Meu professor de música está aqui, que é maestro. Ele ainda não estou aprendendo canto com ele, mas música já estou. Mas se não tem quem cante, eu canto. Me desculpa, mas é um culto de missão. Eu tenho que dizer. Porque é um preparo. Repita comigo, é um preparo. E você está no meio, você está num ambiente de preparo, não pode sair daqui vazio, você não pode sair daqui sem saber, sem ter o que dar, sem ter o que fazer. Você não pode ter entrado nesse culto e não ter aprendido a cantar uma música. Você não pode ficar tanto tempo na igreja. Aliás, você pode ficar tanto tempo na igreja, mas não deve ficar tanto tempo na igreja e não aprender a cantar um hino, não aprender a tocar uma música. Vai dirigir um culto, não sabe pegar um violão, vai dirigir uma música, não sabe cantar o 15 da harpa, canta o 15, ele canta o 15 todo ruim. Eu estou aprendendo a cantar as músicas agora pela música que o professor João está nos ensinando, que ele é maestro de coral e de orquestra. Então muda totalmente aquilo que a gente está cantando. Mas, irmão, mesmo cantando pela música ou não cantando, eu tenho que saber cantar o 15, pelo amor de Deus. Eu tenho que saber cantar o 127, eu tenho que saber cantar o 291. Agora eu não posso passar a minha vida inteira cantando o 15, o 127 e o 291. Tem 500 hinos na harpa cristã. Eu preciso aprender. Aí um membro da igreja lá, da congregação ou do trabalho que você vai fazer, ele diz assim: não aguento mais. Mas o Senhor Jesus, ele diz assim: você precisa se adaptar. Se não tem condição, você precisa fazer. Aonde não tem, a gente faz. Não é essa a maravilha do evangelho? Onde não tem, a gente faz. A gente vai fazer acontecer. É esse o milagre. É essa a condição. O evangelho é poder. Então, pensando, continuo no texto, voltamos aqui. Como ovelhas, os discípulos tinham o quê? Primeiro, dar ao povo. Segundo, se adaptar a qualquer local. Terceiro, depender exclusivamente do pastor. Nesse caso, os discípulos de Jesus. Você não pode ir a lugar algum sem depender de Jesus, mas ele tem representante. Ele tem representante na igreja, que é o pastor. Nesse caso, o pastor Joás. Mas ainda não é aí que eu quero. Isso foi só um preâmbulo daquilo que a gente vai falar. Preste atenção agora. Jesus dá 3 recomendações para os discípulos. A primeira é do que eles deveriam ter. A segunda é do que eles não deveriam fazer. E a terceira é o que eles não deveriam ser. A primeira é essa: o que eles não deveriam ter: bolsa e alforje. Porque está ligado com a palavra de Jesus na oração. Repita comigo: depressa. Por favor, repita: depressa. Quando Jesus fala depressa, ele vai reforçar isso lá no texto. Não leve bolsa e nem leve alforje.
porque vocês não vão ficar muito tempo. É rápido. Tem que agilizar. A questão tem que ser rápida. Não dá para ficar cozinhando o galo. Desencanta. Segundo, ele diz assim: o que vocês não devem fazer? O que eles não deveriam fazer? Talvez eu gaste um pouco mais de tempo nesse. Ele diz assim: não gastem tempo com conversas alongadas no meio da rua. Tem gente que é preparada para roubar o nosso tempo, com conversas inúteis. Qual é a missão? Qual era a missão de Esdras? Qual era a missão de Neemias? Já viu algum homem ocupado com a missão perder tempo com conversa fiada no meio da rua? Tempo é precioso para quem tem alvo. Tempo é precioso para quem tem objetivo. Tempo é precioso para quem conhece a realidade do que vai fazer. E o tempo não espera, o tempo passa, o tempo voa. Por isso não podemos desperdiçar tempo. A história vai nos dizer que havia sacerdotes, havia fariseus religiosos que gostavam de ficar discutindo com as pessoas. Não é meu objetivo discutir com ninguém. Meu objetivo não é perder tempo com A, com B, com C ou com D. Meu objetivo é falar do Evangelho. Eu sou um pregador do ABC. Tem pregadores do B, C e D, do D, o E, o F, tem do Y, X e o J. Não tem problema. Aliás, não importa, o abecedário todo tem que ser pregado. Quer eu prego o ABCD, quer o outro que prega o E, o F, quer o que prega o X, o Y, o Z. Tem que ter foco, senão não vai pregar, senão não vai ensinar. Se o meu objetivo é ensinar o irmão, eu preciso ensinar o irmão. Se o meu objetivo é aprender música, eu aprendo música. Eu estou falando hoje aqui, e aqui está o meu professor. Eu sento na cadeira, na igreja que ele dá aula, onde eu sou pastor, e eu não faço outra pergunta, eu não gasto tempo com uma só palavra, eu não tomo tempo dele de nada. Eu fico com o violino na mão, e ele diz: faça a música A, eu faço A, faça B, eu faço B, faz a regra tal, a gente vai a tal. Eu tenho um plano, eu tenho um tempo, eu tenho uma hora, eu tenho uma missão, eu tenho um compromisso. E quantos aqui também tem? Você está perdendo tempo com internet, perdendo tempo com joguinho, perdendo tempo com conversa fiada. Hoje o Senhor está dizendo: pare de perder tempo. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Diga: Deus, me ajude a otimizar o tempo. Me ajude a otimizar o tempo. Tem coisas que eu gosto, mas eu não posso agora. Tem coisas que eu preciso, mas eu não posso agora. Há poucos dias, um colega me disse assim: você está sumido. Você está sumido, pastor Marcos. O que está acontecendo? Está meio abatido, está meio distante, não vejo mais você falar em alguns grupos, etc. Eu disse: eu não estou podendo falar agora. Cuidado para não ficar metido. Eu falei: não estou podendo falar agora. Não é falar com o irmão. Não estou podendo gastar meu tempo com grupos de WhatsApp. É disso que eu estou falando. E aí ele quis saber por quê. Ele perguntou por quê. Eu falei: o senhor quer mesmo saber por quê? Ele falou: quero. Eu falei: porque eu tenho que ler um livro de 150 páginas a cada 2 dias. Mas por quê? E ele perguntou, e aí começou a sucessão de por quê. Ah, não, é porque você quer ser intelectual? Não, é porque eu quero aprender. Porque o meu irmão, o meu amigo, o meu companheiro vai me perguntar de alguma coisa da Bíblia e eu não sei falar. E eu também não posso falar qualquer coisa, então eu preciso aprender. Ah, você está ficando muito metido. Pense como você quiser, mas eu uso o meu tempo.
Na hora que eu preciso de uma resposta, não adianta eu consultar um irmão, porque tem que ser na hora. Na hora que eu estou pregando, eu preciso saber. Na hora que um membro da igreja me pergunta alguma coisa, eu tenho que ter a resposta para ele. Na hora que um incrédulo, na hora que um ateu, na hora que alguém me questiona sobre um texto, eu preciso ter a resposta. Como é que eu vou ter a resposta? Com a oração, desculpe, eu também faço isso muitas vezes, mas eu não posso pôr a minha confiança apenas nisso. Então, eu aprendi lá atrás isso. Vamos falar com Deus. Senhor, dê-nos uma palavra agora. Eu estou aqui na igreja do pastor Joás e eu preciso de uma mensagem para falar com o povo. Fala com ele. Aí eu abri Lamentações 3:29. Põe a boca no pó. No caso não abriu aqui em Malaquias. Então eu vou ler toda a genealogia. Deus não quer falar? E com isso as nossas igrejas muitas vezes padecem. O nosso irmão não tem informação. Os nossos irmãos não aprendem muitas vezes. Eles não têm o conhecimento daquilo. Muitos deles não conseguem defender a razão da sua própria fé. Então perguntei há pouco tempo atrás para um grupo de pessoas: qual é a razão da sua fé? Aí o outro disse assim, alguém disse assim para mim: eu não vou dizer que ele é culpado sou eu. Qual é a razão da sua fé? A razão da minha fé é a oração. Qual é o fundamento da sua fé? O fundamento da minha fé é o jejum. Aí o outro: qual é o fundamento da sua fé? O fundamento da minha fé é a leitura da Bíblia. O apóstolo Paulo nos escreveu lá em 1 Coríntios que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Então o fundamento da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Não é nem o túmulo vazio, porque túmulo vazio, o cemitério está cheio, mas a ressurreição de Cristo. Só houve um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. E quantos creem nele, diga glória a Deus. Aleluia! Então não perca tempo com ninguém. Agora, o terceiro, que eles não deveriam ser. O que eles não deveriam ser? Interesseiros. Veja que o texto vai dizer mais adiante. Quando vocês chegarem numa casa, não fica andando de casa em casa não, porque as pessoas vão querer dar coisa melhor para você na outra casa. Vem para cá. Jesus disse: não é isso não. Vocês não estão indo lá para comer. Você também não está indo lá para dormir no colchão, de popa no colchão, box da cama box, do ventilador ou do ar-condicionado. A casa que abrir a porta para você é a que você vai ficar. Interesse. Eu me lembrei de um irmão que ele contou uma história de oração de um pastor que foi assim. Chegou um irmão na igreja e: pastor, ora por mim, eu tô igual a irmã aqui da missão, né? Não a missão, a irmã que não ofertou na missão. Então, cheia de boleto para pagar. Aí chegou um irmão: pastor, estou cheio de boleto para pagar, meu carro está penhorado, está escondido na casa da minha sogra, e aquela coisa arada toda. Aí o pastor: vamos orar para o irmão. Aí chamou o ministério, levantou a mão e orou por ele. E aquele irmão era membro da igreja: Senhor, expulsamos agora esse demônio, colocou um monte de demônio no irmão. Aí disse que chegou o empresário falido. Aí o empresário falido, o mesmo pastor, chamou o grupo do irmão e disse: Senhor, abençoa ele. E o empresário nem era crente. Dá a tua graça sobre a vida dele. Do irmão tirou demônio, porque o irmão era pobre. Agora do rico não tinha demônio nenhum. O que nós não podemos ser como obreiro é interesseiro. Então eu conheci um missionário, ouvi uma pregação que vale muito a pena eu contar isso aqui agora. Ele fez uma cruzada num país aqui próximo de nós, gastou mais de $100.000. E no dia eram 7 dias de cruzada, de noite. Evangelista, alugou um auditório, um ginásio, um estádio de futebol, a coisa mais linda do mundo, segundo ele. E era um estádio para mais ou menos 15 a 20 mil pessoas.
E durante todas as 6 primeiras noites, o público não chegou a 1.000 pessoas. Ele disse que no último dia estava tão mal que ele não conseguia sair do hotel. Se trancou, não sei se já aconteceu com você, eu já me tranquei atrás do guarda-roupa e fui chorar e perguntar e pedir para Deus a resposta de algumas coisas que eu não estava entendendo. E ele disse que ficou ali trancado. O culto ia começar às 6 horas da tarde. Aí alguém ligava no hotel por volta, hora aproximada combinada. Ele com muita coragem saiu daquele lugar, colocou uma roupa meio desajustada, sem vontade nenhuma, foi para o auditório, foi para a noite de cruzada, a última noite. Também não tinha 1.000 pessoas, ele olhou aquele deserto todo, e ele pregou. E fez um apelo. E quando no apelo veio um mendigo, um andante. E ele disse que desceu do púlpito e orou por aquele rapaz da seguinte maneira: Senhor, se tu puderes fazer alguma coisa por esse homem, faça. E pronto, amém. Desanimado assim, foi embora. Ficou quase 10 anos sem voltar naquele país. Um dia, ele recebeu o convite de um conselho de pastores. Orou e falou: não sei se eu estou com o coração curado para ir. Mas resolveu atender o convite e foi. Pregou várias noites numa igreja, segundo ele conta, era uma igreja tinha mais gente na igreja do que na cruzada. E ele disse que o auditório da igreja era para 800 pessoas. Quando terminou um culto na sexta-feira, em uma sexta-feira, chegou um pastor e o convidou para pregar no culto. Quando é que o senhor vai embora? Eu vou a tal dia. Vou embora a tal dia. E ele é dos Estados Unidos, mas fala bem o espanhol. E aí, ele falou: eu queria que o senhor fosse pregar aqui na igreja onde eu sou pastor. Aí ele foi. Muito bem. Chegou naquele auditório, uma igreja para mais de 1.000 pessoas, bonita, muito arrumada a igreja. O pastor recebeu ele no culto, aquela coisa toda. Vamos ouvir a pregação. E ele ainda, aquele ressentimento daquilo que aconteceu, né? Porque quem já sofreu um trauma como esse, fica ressabiado. A gente sabe disso. Apresentou o pastor para a igreja. Antes do pastor pregar, ele quer dar um testemunho. Eu quero dar um testemunho. Pois não, eu era um empresário, fali, entrei na bebida, nas drogas, minha família me abandonou, fui parar no fundo do quintal, do fundo do quintal fui para a rua. Do fundo, e da rua virei um andante, um andarilho. Um dia, passando pela ponte, onde eu ficava olhando entre o que estava lá embaixo e a minha vida, vi um cartaz dizendo que tinha um pregador no estádio. Resolvi naquele dia ir àquele culto, e a minha oração, segundo o pastor, foi essa: se existe Deus, então eu vou lá, e eu gostaria de saber o que o senhor pode fazer comigo. Olhou para o pastor e disse: aquele mendigo daquela noite, o único, de uma cruzada de mais de $100.000, pastor, sou eu. Deus não se atenta a quem está lá embaixo ou quem está no alto. O que nós precisamos não ter é interesse. O interesse é de Deus. E Deus não tem interesse em nós pelo que nós vamos ser. Deus já tem interesse pelo que somos. Diga glória ao Senhor.
que você não está pensando, Ele faz. Quem você não está pensando, Ele é. Eu assumi uma igreja uma vez, uma igreja pequenininha. Me falaram que tinha um tecladista desviado que estava trabalhando num boteco. E eu cheguei naquele boteco e pedi uma Coca-Cola. E veio um rapazinho de boné, veio um bem invocado, falou comigo e serviu. Eu disse assim, eu queria falar com alguém chamado Denis. Aí ele disse, sou eu. Quem é o senhor? Sou pastor. Ele disse, pastor da onde? Eu assumi a igreja. E lá não tem músico. E me falaram que você é um músico aqui dessa região. E você está afastado do evangelho. Está aqui meu cartão. O ensaio é domingo. E eu quero ver você lá. Eu não sei cantar, mas você vai tocar para mim. Domingo, lá estava o Denis com o teclado dele na mão. Ele ficou 2 anos e meio comigo trabalhando para a glória do nome do Senhor. Levante a sua mão e adore a Deus. Mas vamos à frente que eu já vou finalizar. Então o missionário não pode ter, ele não devia levar bolsa, ele não devia fazer perder tempo, e o que ele não deveria ser um interesseiro. No entanto, ele precisava ter agilidade. Então repita comigo, esta noite, desde o começo do culto, Deus falou comigo sobre agilidade. Até quando? Uma pergunta agora. Até quando nós vamos ficar? Tem pessoas que estão aceleradas no processo. Está enchendo a botija, mas tem outros que não. Até quando vamos esperar? Agilidade, foco e postura são as 3 coisas que Jesus trata com os seus discípulos. Mas tem mais uma que eu quero chamar a atenção de vocês. Preste atenção. O verso de número 5 me chama a atenção quando eu comparo com o verso 8. Para entrar aqui, nesta igreja, primeiro eu tive que entrar na cidade. Não se entra numa casa sem primeiro entrar na cidade. Primeiro é a casa, a primeira é a cidade, depois a casa. Essa é a ordem. Quando eu entro na cidade, bem-vindo à cidade. Quando eu estou entrando em São Paulo, bem-vindo a São Paulo. Quando eu estou saindo, volte logo, volte sempre. A ordem é essa. Quando estou entrando, primeiro eu entro na cidade. Interessante que na cabeça de Jesus não é isso. Porque primeiro ele coloca a casa. E para Deus a ordem tem importância. Ele não coloca assim, entrai na cidade. Ele diz, entrai na casa. Ele fecha o campo de atuação primeiro. Ele diz assim, primeiro em casa. Todos nós, quando queremos fazer um trabalho para Deus, a primeira coisa que a gente pensa é na cidade. Nós já pensamos na cidade, mas Jesus diz assim, primeiro a casa. Ele diz assim, quando entrares em uma casa, em primeiro, olha lá, digam primeiro. A primeira visão de Jesus está na casa. Por que Jesus diz primeiro a casa? Depois lá no final, no verso 8, ele vai dizer assim, quando entrares numa cidade, é agora que a gente precisa pensar. O evangelho é para dentro da nossa casa também. Nós precisamos acelerar o processo dentro da nossa casa. Acelerar dentro de casa. Utilizar as casas. Estão me entendendo? Digam amém. Amém. Mas por quê? Por que não alcançar primeiro a cidade, mas alcançar primeiro a casa? Existiria cidade se não tivesse família? Teoricamente, se não tivesse casa? Existiria várzea? Logicamente que não, se não tivesse famílias morando aqui. Existiria essa igreja tão linda se não tivesse famílias morando aqui? Ou nas respectivas cidades, que eu vi várias, alguns sendo citados, inclusive Jarinu. A gente tem que pensar nas casas. Mas o que é que tem lá na casa?
tem família. Onde é que a gente ganha família? Ganha em casa. Às vezes a gente diz que o profeta de casa não tem honra. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que Deus nos dá honra. Porque Jesus não está falando do meu contexto. Eu não estou no contexto de que Jesus estava falando de que o profeta de casa não tem honra senão na sua própria casa, na sua própria pátria. E era nem casa, sua própria pátria. Eu não acredito, porque eu não sou filho de crente, não sou neto de crente, não sou irmão de crente. Na minha família, eu tenho aqui o irmão Carlos, que casou com uma prima minha, que é uma prima mais distante, mas na família de primeiro grau, eu não tenho parente crente. Minha família era da Umbanda, de macumba, e aos domingos de manhã, o trabalho acontecia lá na casa dos meus pais, e Jesus me chamou, e às vezes eu vinha da escola dominical, e encontrava uma pessoa, no portão da casa dos meus pais, já preparada para receber os filhos de santo, que ia logo mais à tarde ia ter um trabalho lá, na casa dos meus pais. E eu vinha da escola dominical, o único crente dentro de uma família de 7 pessoas. E às vezes vem aquela palavra de um irmão, às vezes vem de um dos pais dizendo, vai ficar fanático. Aos 13 a 14 anos de idade, a família todinha na Umbanda ali, envolvida com aquilo, banho disso, banho daquilo outro, e só você crente. De 3 em 3 anos, a família tendo que oferecer sacrifícios, aquelas coisas todas. E como é que isso muda? Chamei alguns jovens da igreja, vamos orar. Vamos falar com Deus, vamos consagrar. Eu preciso, há uma promessa, em primeiro lugar, para a minha família, que eu preciso acreditar nessa promessa. Que se eu acreditar, será salvo a minha família. E eu acreditei nisso, trabalhei por isso, jejuei com isso, arrumei alguns companheiros, fiz culto nisso. Mas eu não estou falando só da salvação da família, eu estou falando da honra. Porque eu não quero ser chamado de fanático, eu quero que a minha família me veja como um servo de Deus. Eu quero que a minha família peça oração quando precisar. Eu quero que meu pai peça uma palavra que eu tenho. O que é que Deus pode falar dessa situação? É nisso que eu acredito. Demorou, mas chegou o dia, uma noite de oração, pedi ao meu pai, ele deu condição, reuniu os filhos todos, então nós fomos orar. Eu não tinha experiência alguma, mas começamos a cantar um hino, e quando cantamos o hino, uma das minhas irmãs ficou possuída de demônio, logo em seguida a outra também ficou, e agora não estava o pastor, não estava a missionária, não estava o irmão. Quem é que estava ali? 3 jovens, eu, aquela que hoje é a minha esposa e mais um outro jovem que estava comigo. Eu não sabia se colocava a mão, não sabia se tirava, eu não sabia se recitava um salmo, não sabia o que dizia. Olhei para a irmã Cida, que é a minha esposa, na época a minha namorada. Ela começou, glória, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Olhei para o irmão, ele começou a sapatear, e eu vou fazer o quê? Fechei o olho e comecei a cantar. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente eu descanso, direi do Senhor, Ele é meu Deus. Quando terminei o Salmo 91, as minhas irmãs estavam libertas. Jesus expulsou os demônios e salvou a minha família. Diga glória ao Senhor. Meu irmão é músico na igreja, ele toca na congregação cristã no Brasil. Minha irmã é crente, está lá na cidade de Guarulhos, está lá servindo a Deus com a família. O filho é missionário, do qual eu acabei de falar. A outra está lá na cidade de Extrema, Minas Gerais, volta e meia comparece à igreja e pede oração, ainda não está firme no altar, na presença do Senhor. E meu pai sempre consulta a respeito de Deus e daquilo que se pode fazer. Deus vai honrar você dentro da sua casa. Sua família vai te ver como servo de Deus. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Primeira casa, digam comigo, primeira casa.
Depois a cidade. A família se ganha em casa. Agora escute, irmão. O texto nos chama atenção ainda, e agora eu volto à pergunta, porque eu caminho para o fim. Há uma parábola mais à frente que também nos trata desse contexto. Um jovem rico chega a Jesus e diz: o que devo fazer para ser salvo? Jesus diz assim: vende o que tem, dá aos pobres, cuide dos pobres. Aquilo que para os judeus era conhecido como tzedakah, ou tzedakah, dê aos pobres. Um sábio judeu chamado, que eles chamam de Maimônides, diz que o último grau, ou o grau mais alto da justiça social, que eles acreditam, inclusive com base bíblica, é não deixar o irmão empobrecer, impedir que ele empobreça. Jesus diz assim: dá aos pobres. Ouçam-me, preste atenção. E ele diz: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, do qual há 3 tipos de pessoas que eu quero falar. O primeiro tipo está na pessoa do ladrão. Quem é o ladrão? A Bíblia diz que o homem passa, o ladrão saqueia ele e deixa ele abandonado. Passa o sacerdote e passa o levita, e passam de largo. E terceiro vem o samaritano, que não precisamos recitar a história. Mas o primeiro tipo, na pessoa do ladrão, que é um tipo de muitos obreiros da casa de Deus, ou na casa de Deus, mas eles não são de Deus, que é o tipo que pensam assim: o que é teu é meu. O que é teu é meu, que é a pessoa do ladrão. O que é teu eu tomo e é meu. Esse é o primeiro tipo, que é o tipo do obreiro ladrão, que só toma, está ouvindo? O segundo tipo, o primeiro está descartado por Jesus. O segundo tipo é o obreiro que pensa assim: o que é teu e o que é meu é meu. É o indiferente. Ele não está interessado no próximo. O que é teu é teu. O sacerdote passou, viu o homem caído e disse assim: problema é teu, porque eu tenho meu compromisso, eu vou para Jericó, a casa de repouso, então o que é meu é meu. Problema do pastor. A irmã falou aqui na peça: problema do pastor. Geralmente se pensa assim: pastor, problema de missões é teu. O terceiro tipo, que é esse que interessa para Jesus: o que é meu é teu. O primeiro é: o que é teu é meu, não interessa para Deus. O segundo tipo é: o que é teu, o que é meu, também não interessa para Deus. O terceiro tipo é o que Jesus falou: vocês precisam lembrar que são cordeiros, vocês são minhas ovelhas, e ovelha tem para dar. Então ele diz: o que é meu é teu. O homem desceu do carro, desceu do animal, cuidou do rapaz, tirou do azeite, colocou remédio, colocou óleo, colocou o doente no seu próprio animal, levou para a hospedaria, hospedou o rapaz, pagou a conta e disse: quando eu voltar, eu vou passar aqui. Se tiver mais conta dele, aí a conta dele é minha. É esse o tipo de obreiro, é essa a pergunta que me reflete nesta noite. Você está disposto a colher? Você quer ser um obreiro desse tipo? Você quer ser um obreiro nessa envergadura? Você quer ser um obreiro? Você quer ser um obreiro que tem prioridades? Você quer ser um obreiro que vá como ovelha? Você quer ser um obreiro ágil, que tem foco, que tem postura? Você quer ser um obreiro que tem planejamento de casa primeiro e depois a cidade? Você quer ser um obreiro que quer compartilhar o que Deus tem te dado? Se você quer ser esse obreiro, então agora é hora de responder a pergunta: quem quer? Você está disposto? A pergunta é essa: quem quer ir? Quem quer ir? Quem quer ir? Quem quer ir?
Com a permissão do pastor, eu quero convidá-los a ficar em pé. Eu convido nesse momento a pensar comigo. Mas a minha primeira pergunta é esta: o que fazer então? Sendo que o culto todo foi tratado de agilidade. E eu vou fazer a primeira pergunta. A obra, tudo que a obra precisa, ou parte do que a obra precisa, foi exposto aqui nesta noite. O pastor acabou de falar de um projeto no Chile. As irmãs fizeram um teatro. As crianças trouxeram a representatividade da pedagogia, ou seja, das missões, que nós temos que chegar primeiro, antes que o diabo chegue. E a pergunta que eu faço é o primeiro apelo. É este. E é um culto para missões. E um culto de missões, uma conferência missionária, onde estão as pessoas que querem ser missionários. Mas tal qual Deus falou, não só na pregação, mas no culto inteiro, desde o primeiro hino, desde o hino primeiro que foi cantado. Onde está? Onde está a pessoa que quer ser um missionário? Onde está a pessoa que vai se dedicar a aprender os idiomas? Onde está a pessoa que vai se encostar aqui hoje e vai dizer: pastor, eu serei um reforço para as ações financeiras nas missões? Onde está a pessoa que vai dizer: pastor, eu quero aprender a ser um obreiro de ponta para ir ao campo e trazer os molhos, trazer os feixes? Onde está o obreiro que vai, a pessoa que vai dizer assim: eu vou àquele lugar, eu vou ali, o Senhor pode me colocar em qualquer lugar. Eu não quero a congregação do A, eu não quero a congregação do B, eu não quero a congregação do C, eu quero aquela que Deus colocou no teu coração, e eu vou lá, porque eu vou me preparar. Mas lá no meu filho, mas lá não tem músico, mas eu farei. Mas lá não tem pregação, mas eu prego. Mas lá não tem dirigente de culto, mas eu dirijo. Mas lá não tem círculo de oração, mas eu monto. Mas lá não tem mocidade, mas eu sou jovem. Mas lá não tem o grupo de homens, mas eu sou homem. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Onde está esta pessoa? Eu quero orar com você. Se tiver alguém, vem aqui, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se tiver mais alguém, pode vir, eu quero orar com você. Vem depressa, meu horário. Nossa, o culto inteiro foi falado de agilidade. E eu estou aqui falando de agilidade. E não demore, porque eu preciso finalizar já. Onde está essa pessoa? As crianças estão sendo alcançadas. Olha, irmão, eu vou trazer alguns dados apenas para você pensar. Olhe para mim, a juventude está sendo escravizada. As crianças estão sendo alcançadas pela internet. O índice de suicídio é alto dentro da classe de adolescente. Onde está aquele jovem que no contexto atual, no contexto virtual, no mundo virtual, vai dizer ao pastor: eu sei que aqui já tem, porque eu assisto alguns cultos de vocês aqui quando são transmitidos, assisto sim, mas nós hoje, jovem, cadê a juventude da igreja? Mas a juventude, o mundo está sendo influenciado por influenciadores digitais que levam as pessoas à perdição, à miséria, ao suicídio. Cadê a juventude da igreja que vai dizer assim: eu vou montar um programa, pastor, se o senhor me autorizar, nós vamos montar um programa virtual, nós vamos colocar no ar, será um programa de A, de B, de C, de música, será um programa de debate. O mundo é nosso, a terra está aí, vamos avançar. Cadê a juventude? Vai ficar o tempo todo jogando na
a internet, use a internet para ganhar almas. Aqui tem jovens que vão ter muitos seguidores, e quando você tiver seguidores, você vai mandá-los para a igreja, você vai levá-los para Cristo, você vai fazer oração. Eu gostaria até de lembrar, aliás, de ler para vocês uma mensagem de uma jovem lá da igreja. Depois de uma pregação dessa que eu fiz, a jovem me mandou a mensagem da seguinte maneira. Ela disse assim: pastor, uma pessoa agora me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, eu estou evangelizando ela, e ela quer aceitar Jesus, e o que eu faço, pastor? Eu não sei fazer o apelo. Aí eu disse: então vai aqui o apelo, faça isso, ela fez, faça aquilo, ela fez, faça aquilo outro, ela fez, orou com ela, orei, ganhou uma alma para Jesus. Você pode adorar o nome do Senhor, diga glória a Deus. Mas onde está aquele jovem? Agora é o tempo, é o nosso tempo, é o seu tempo. É o seu tempo, jovem. Olha aí, olha todo o aparato que o pastor já criou aqui para vocês. Olha que coisa mais linda que está aqui. Cadê aquela juventude? Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, levante as suas mãos comigo para o céu, por favor. Nesta noite, nós adoramos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esta igreja. Obrigado pela vida do pastor Joás. Obrigado pelo ministério. Te adoro, Senhor. Você pode adorar o Senhor por um minuto? Adore ao Senhor por um instante. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Adore, adore, adore. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome para todos sempre. Bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome, Senhor, bendito é o Teu nome. Eu sei que enquanto nós estamos aqui, esses jovens que vieram aqui à frente, esses irmãos que foram impactados pela Tua palavra, foram impactados pela mensagem pregada neste culto, eu sei que o Senhor está trabalhando aqui, Senhor, mas neste momento em que aqui estamos pregando, compartilhando da Tua palavra, há jovens trancados dentro de casa, há jovens se cortando, há crianças, Senhor, assistindo a filmes de perdição, Senhor, gente trancafiadas, presas, ó Pai amado, por conta da depressão, deprimido, Senhor, dentro de casa, não sai dos seus quartos, há jovens que abandonaram a escola, há famílias que estão sendo destruídas, há homens confinados aos jogos, não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais produzir, são escravos da internet, são escravos dos jogos, são escravos da virtualidade, são escravos do mundo cibernético. Senhor, nesta hora eu quero te pedir, Senhor, o Senhor não nos criou, ó Deus, o Senhor não criou a família para sofrer, o Senhor não criou a família para ser escravizada, o Senhor não criou a família, Senhor. Nesta noite talvez tenha alguém aqui que tem um parente trancado no quarto em casa, que não consegue sair, e ele está perguntando: o que eu faço? Dá-lhe uma estratégia nesta noite, Senhor, dá uma estratégia, dá coragem, dá força, dá ânimo, Senhor, dá ousadia. Nós podemos usar a internet, nós podemos usar o rádio, nós podemos usar os jornais, nós podemos usar a escrita. Senhor, aqui está o Teu povo, inspira, coloca professores na escola, grupos de alunos, de estudantes, Senhor, coloca, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio no poder da Tua palavra. Senhor, usa esse jovem, dá ousadia para eles, dá graça para eles, e que eles tragam muitos frutos, e eles produzam muitos frutos. Faz prosperar o trabalho deles para a Tua glória. Abençoa mais ainda o Teu servo pastor Joás e toda a igreja, e o povo de Deus pode levantar a mão e adorar o Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Muito obrigado. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Tome seu assento por um minuto, queridos. Aleluia. Meus irmãos, amanhã nós
Estaremos aqui novamente pela manhã, às 9 horas da manhã. Iniciaremos aqui o nosso culto, irmãos. E à noite, às 18h30, pastor? Às 18 horas. Às 18h30. Então amanhã, queridos, sem falta, todos os jovens, irmãs, irmãos, adolescente, criança, às 9 horas estaremos aqui novamente. E à noite, irmãos, nós não vamos deixar de ter culto nas nossas congregações, mas mande os representantes aqui, e nós daremos continuidade nesse trabalho tão maravilhoso, ao qual Deus vai brandar em nossos corações. Amém? Meus irmãos, apenas reforçando, pela manhã nós teremos aqui a continuação, e à noite, irmãos, no encerramento, eu espero a representação de cada uma das nossas igrejas, tá certo? Nós teremos os trabalhos, na verdade, serão normais nas congregações, porém, esse grupo que virá para cá, o pastor, o dirigente, se organiza para que não dificulte o seu trabalho lá e envie para cá a representação das igrejas, tá bem, meus irmãos? Nosso culto vai até, nosso congresso, nossa conferência vai até amanhã à noite. Estejamos de pé, queridos. Nós queremos agradecer ao pastor Marcos. Obrigado, meu companheiro, por nos atender. Estamos muitíssimamente honrados. Que Deus continue te abençoando e te usando como sempre tem feito. E eu quero agradecer a todos os irmãos, aos dirigentes, aos companheiros que se mobilizaram para aqui estar. Nós estamos fazendo um levantamento, irmãos, da cooperação de igreja por igreja, para que a gente possa depois ter um balanço, de tudo que nos aconteceu nesses dias aqui. Quero convidar o presbítero que está, por favor, meu companheiro Antônio Carlos, é isso? Para estar orando, encerrando a reunião desta noite. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Vamos orar para o término do nosso trabalho. Eu tenho certeza que Deus falou de uma maneira maravilhosa aos nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nos despede em paz, Senhor, para os nossos lares, levando em paz debaixo da Tua proteção, Senhor. Abençoa todos esses Teus servos que vieram nesta noite aqui ouvir a Tua voz. Deus, cobre-nos com Teu sangue precioso. Abençoa esta obra de missão, ao qual o pastor, meu Pai querido, está enganjado neste projeto, Deus. Vem abençoar essa igreja, esse ministério de uma maneira maravilhosa. Vem abençoar a vida financeira do Teu povo para contribuir para a missão. Nós te pedimos por tudo aquilo que Tu tem feito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, que vive e reina para sempre. Todos digam. Meus irmãos, a cantina missionária está aguardando os irmãos com muita coisa boa que os irmãos reservaram. Não deixe de passar ali, meus irmãos. Qualquer pastel, qualquer coisa que você comer ali, você estará abençoando a obra missionária. Amém? Levante a tua mão. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso grande Pai, e a comunhão do Espírito Santo, nosso amigo, seja com todos, não só hoje, mas para sempre. Digamos juntos? Amém. Terminado, irmãos, em nome de Jesus.